Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando para uma digressão que tem uma intenção de explicar ou de varrer um pensamento com principalmente um sociólogo, Zygmunt Bauman, mas os outros que discordam ou concordam com ele, para a gente ter uma visão ampla daquilo que é a nossa realidade atual na educação. Nós estamos falando de educação integral. Então, a pergunta é: o que é educação integral para Zygmunt Bauman? E nós vamos fazer digressões aqui, numa pesquisa ampla, mas de qualquer maneira, um resumo, né? Dessa ampla pesquisa, um resumo. Espero que o podcast vídeo não fique muito grande para que você tenha interesse em vê-lo, assisti-lo e poder compartilhar com seus colegas, discutir. Esse tema é mais voltado para a educação, mais voltado para educadores, para pais, para professores. É uma digressão, um pensamento, uma reflexão. Alguns desses títulos aqui datam da última década, de 2015, 2000 e um pouco para cá. O Zygmunt Bauman morreu em 2017, mas as suas ideias são muito atuais, discutidas com muitos autores. Bom, então eu vou pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo, deixar comentários se você achar interessante e assinar nosso canal se você for novo por aqui. E, se não for novo, aperta o sininho para você ser informado todas as vezes que nós colocarmos no prelo aqui do nosso canal José Roberto Abramo, com esse programa Pontuando. Quando sair um novo programa Pontuando, você ficar sabendo. Muito bem. Então, olha bem, o Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês e criador do conceito de modernidade líquida, que é apenas um termo que tem um significado que muitos concordam, embora não se denomine necessariamente isso aí. A modernidade, a chamada modernidade líquida aí é o momento da pós-modernidade, o momento da pós-verdade, é o momento da comunicação difícil, onde você se comunica muito, mas não sabe quantos conteúdos são valiosos, quantos são verdadeiros, quantos que, não sendo factuais, acabam por ser verdadeiros, porque são discutidos por esse prisma. Então nós estamos numa época em que você tem que pesquisar a verdade, pesquisar através dos fatos, e às vezes é difícil chegar até eles. Então é preciso ter um pensamento crítico, ter competência, capacidade, instrução, leitura e principalmente paciência de fazer esse resgate da realidade numa análise através de vários pensadores, do seu próprio pensamento e dos seus próprios recursos, para que você chegue a conclusões que sejam daquilo que seja razoável estar acontecendo e daquilo que não está razoável acontecer. E discutir sempre com seus pares, porque nós estamos num momento crucial. Vamos continuar a leitura então. Nessa visão de modernidade líquida, o Bauman tem uma visão crítica sobre a educação nessa pós-modernidade, e ele enfatiza os desafios impostos pela fluidez das relações sociais atuais, por causa do individualismo exacerbado, por causa da mercantilização do conhecimento. Isso é muito importante, olha só. Nós estamos com uma fluidez de relações sociais, a gente não pega nas relações, as relações são muito rápidas, as relações são distantes, embora pareçam próximas. Você tem contato com muitas pessoas, mas não tem contatos reais, não usufrui de pensamentos mais profundos nessas relações. As pessoas estão muito lutando pelo seu pedaço. Nós fomos conduzidos a nos defender antes de tudo e não pensarmos em termos de comunidade. Então temos o individualismo exacerbado e o fato de que todo conhecimento é vendido para você de alguma forma em vários setores, não apenas na educação propriamente dita, onde você tem brochuras assim que são resumos de conhecimentos específicos, que são mais instrução do que propriamente conhecimento. O conhecimento é uma coisa que você tem que permear, você tem que buscar para aprender a aprender,
né? A busca é aprender, é ter cultura suficiente para você lá na frente conseguir discernir o que é conhecimento válido, o que não é. E quando você compra esses compêndios, que são até uma palavra antiga, né? Quando você compra esses fascículos de dizeres a respeito de uma ciência que não é completa, ou apenas relações de causa e efeito, apenas relações para fazer prova, para prestar vestibulares, quando você tem esse conhecimento apenas de um grupo que tem uma ideologia por trás, então ele distorce o conhecimento para caber dentro da ideologia dele, você tem que estar com um pensamento crítico para poder saber se a realidade se presta àquilo ou se você está sendo conduzido. E muitos te vendem cursos, te vendem o like do vídeo dele para poder ganhar monetização nos vídeos. E quando não te vendem e livros de autoajuda, livros de conhecimentos que estão baseados em ideologias ou conhecimentos que não são verdadeiros. Bom, estou me repetindo. Vamos continuar. Sua reflexão sobre a educação integral do indivíduo e das sociedades. Então, olha bem, nós estamos tentando chegar à ideia de educação integral do indivíduo e da sociedade. Nós estamos falando da educação daquela pessoa que está chegando na escola, que está saindo da escola, que se perpetua fazendo cursos, está sempre ávido por conhecimento, mas conhecimento verdadeiro. A educação integral, ela tem uma base lá atrás. É quando você começa. É ali que você vai ganhar argumentos para poder seguir e não analisar as verdades que querem que você creia, mas a verdade factual, aquela que você consegue ver. O que não é muito fácil, porque mentir sobre fatos, às vezes uma coisa pode ser, se você falar que chegou aqui uma pera, ou se chegou uma maçã, todas as duas coisas são factíveis de acontecer. O fato é você ver que é a maçã ou ver que é a pera. Nem sempre você consegue tirar das mentiras dos caras relações suficientes para você concluir uma coisa ou outra. Então a verdade tem que ser uma coisa distribuída, dividida. Muitos têm que tentar ver, muitos têm que trazer provas de que aquilo está acontecendo. Mas o pensamento crítico, a avaliação das ideias, essas sim podem ser avaliadas. Existem coisas que são inverossímeis, nós temos que ter conhecimento para saber se são verossímeis ou se são inverossímeis. Então, isso está ligado à educação integral. A educação integral ela está profundamente ligada à ideia de que na modernidade líquida, as instituições tradicionais, como por exemplo as escolas, né, perdem sua solidez e a capacidade de moldar identidades duradouras. Essa liquidez se reflete em diversos aspectos da vida moderna, incluindo a educação. Então, ele faz uma crítica para chegar àquilo que seria o ideal. É claro que esse resumo aqui, embora tenha sido feito de uma maneira até de certa forma ampla, mas nós estamos falando sobre educação integral, nós não estamos esmiuçando, você precisa de um compêndio inteiro. E eu li um livro dele em que um dos tópicos do livro dele é educação. Isso aqui é um resumo do resumo, pego de várias resenhas de vários autores, inclusive os que concordam e os que discordam. Portanto, não tem como não ser um resumo. Tá? Para você poder se aprofundar mais, você tem que ler o livro. Muito bem, então vamos lá. Educação na modernidade líquida, ou seja, na atualidade, dentro daquilo que está acontecendo, da fluidez que nós estamos vendo. A pós-modernidade, agora entendida como a fase da modernidade líquida, é caracterizada pela fluidez, pela transitoriedade, pela incerteza e pela fragilidade dos laços sociais e das instituições. Tudo isso é verdade, é sentido. Basta você olhar para o lado. Nesse contexto, a ideia de educação integral que vise a formação de indivíduos sólidos, esse sólido aqui, ele quis dizer, não é uma pessoa que está aí caminhando a esmo, mudando de posição a qualquer momento, aquele que tenta construir uma carreira, que tem um caráter, que tem uma funcionalidade no trabalho e na sua vida, que leva a sua vida de uma maneira coerente, né? Esse aí ele estaria chamando de indivíduo sólido. Ou fluido seria aquele que não tem esses requisitos consubstanciados porque não teve essa formação. Então nós estamos falando de formação sólida, tá? Formação real,
A solidez aqui está dentro da realidade da formação do indivíduo. E com identidades fixas, né? Não fixas a ponto de não poder mudar de ideia, mas fixas no momento de se constituir como um indivíduo dentro de uma sociedade com capacidade de agir sobre o mundo, sobre essa sociedade, junto com essa sociedade, e prestar um serviço, ter uma existência, ter filhos, se casar ou não, ou ter uma ação na vida que seja uma ação coerente, uma ação consubstanciada como um indivíduo bom efetivamente, competente efetivamente, e com valores duradouros, né? E quando você não tem isso, essa modernidade líquida, por esse caráter de fluidez e que acaba atingindo a educação e fazendo com que ela seja fugidia, isso é uma coisa problemática. Então, para Bauman, a educação na pós-modernidade tem enfrentado grandes problemas. Primeiro, fragilização dos vínculos. As relações são voláteis e o conhecimento é tratado como um produto descartável, não como algo que forma cidadãos críticos. Isso é muito importante. Isso não são só palavras, isso são fatos. Mercantilização da educação. A escola e a universidade, muitas universidades, tornam-se empresas que vendem diplomas. Quantas vezes a pessoa fala assim, você precisa de estudar porque lá na frente você vai chegar a alguma coisa. Ele está querendo dizer para você que você tem que ter o status do diploma. Agora, as empresas, quando verificam o seu diploma, ela também quer saber do seu conhecimento. Ou, tire a empresa. Se você for um profissional liberal, se você tem um diploma e não tem o conhecimento, você não consegue agir no mercado. Você não consegue agir para si próprio. Não vamos nem falar de mercado. Você não consegue se prover das necessidades financeiras que você tem se você não consegue se estabelecer como alguém que resolve algum problema, que trabalha com alguma coisa com capacidade de adquirir mais conhecimento. Se o seu conhecimento é fluido, se você praticamente pagou a universidade para ter um diploma, você está apenas se apresentando para o mercado. O mercado te exige conhecimento. Na sua vida pessoal você também precisa ter o conhecimento, né? Então, a escola e a universidade tornaram-se então vendedoras de diplomas. Não estão formando indivíduos autônomos, mas consumidores adaptáveis a este mercado. Às vezes você estuda para ter uma funcionalidade que cabe dentro de uma instrução a ser seguida e trabalhada dentro de uma empresa, e amanhã essa empresa mudar de cara, mudar de função, você perde a capacidade de estar lá dentro. Se o seu departamento, por exemplo, for todo mecanizado, você está fora. Então, quer dizer, você é tratado como uma peça do sistema. E você tem que estar de acordo com o mercado. Mas o mercado nunca vai estar de acordo com a sua contratação se ele te achar dispensável, porque a finalidade é o lucro. Então, se a empresa universidade, se a empresa escola está te dando instrução para você se apresentar a um mercado que lá na frente ele não vai honrar a posição que ele exigiu de você, da parte dele, você está dentro d'água. Então, eles querem, na realidade, consumidores que se adaptem. E você seria um deles. Crise da autoridade do professor. Hoje em dia nós estamos formando pouco professores, principalmente para o ensino fundamental. Baixa remuneração, má formação, dificuldade de chegar ao diploma, dificuldade de estar no mercado e desvalorização, portanto, baixos salários. O professor não tem sido respeitado. Você substitui hoje os programas de computador, substituem professores, o que é uma irrealidade, né? Porque o professor traz muito mais do que isso. O professor faz a mediação do conhecimento e não te traz nada pronto, né? Conforme os programas, os macetes das instruções via computador que trazem de portais ou de empresas que trabalham com educação, seja EAD, seja presencial, mas que te traz instrução sem a educação.
Então, o professor está perdendo autoridade. Na era digital, o saber é descentralizado e o educador perde seu papel de transmissor de conhecimento ou de mediador desse conhecimento, sendo substituído por algoritmos e fontes online, que não têm a versatilidade do professor, porque o professor ele ouve você e fala para você. E através do professor você ouve os seus colegas e ouve os autores que engendraram as ciências, que compreenderam as ciências. Isso não é trazido através do algoritmo. O algoritmo traz uma série de dados. Se você não souber avaliá-los. Bauman então acreditava que a educação deveria formar sujeitos críticos e autônomos, capazes de agir eticamente e coletivamente. A escola, idealmente para Bauman, seria um espaço de diálogo, de resistência a essa fluidez, a essa liquidez, de cultivo de memória, para que você pudesse ter a formação do memória, não que você fosse memorizar os conhecimentos, mas aqueles que se adensaram em você, você seja capaz de resgatá-lo numa memória bem construída. Não uma decoreba, sim uma memória consubstanciada, com argumentos, constituída. E com responsabilidade moral e capacidade de reflexão crítica quando você receber um pensamento, uma ideia, seja de que autor for, seja o quanto ele for laureado, você ter capacidade de diálogo com aquilo, criticar, aceitar ou não aceitar. Mas se aceitar, por que está aceitando? Na prática, o que o Bauman estava vendo e está vendo aí, e nós podemos ver, era uma educação utilitarista, voltada para a formação de consumidores. Esses consumidores são os tais que eu estou falando aqui, que você ganha uma instrução para agir no mercado numa determinada posição. Se essa posição amanhã for desvalorizada ou desconhecida, você está acabado, você não está nem no meio do caminho, você está no final do caminho, você vai ter que recomeçar. E, no entanto, você está com o diploma. E alguém te vendeu esse diploma que te deu um curso fácil, um curso rápido, ou um curso fraco, né? Então você não é um cidadão. Você esteve consumindo enquanto educando e está sendo descartado quando você cai no mercado ou quando você vai tentar exercer a sua profissão. Bauman alerta o seguinte, que a educação integral ela tem uma formação completa do indivíduo em todas as dimensões. A dimensão ética, a dimensão intelectual, a dimensão social, a dimensão emocional. E isso tudo você consegue com um conjunto de fatores, com professores, com intermediadores, com organizadores, com coordenadores. Não é só uma questão de te trazer os dados, você memorizá-los e saber colocá-los em determinados lugares e agir. Você seria limitado se só tivesse isso aí. A educação ela passa também pela sua emocionalidade, pela sua associação com seus colegas, ela cria meios sociais onde você se desenvolve a sua psique, desenvolve seus contatos, adquire vocabulário, ganha capacidade de leitura, né? Então, quer dizer, é ético porque você começa a ver o outro como a si próprio, então você trabalha de uma forma que você não se prejudique nem prejudica terceiros, ou você vive dessa maneira, ou você tem competência intelectual, ou você percebe na emocionalidade, na psicosfera dos ambientes, como que você deve se posicionar, então, quer dizer, você ganha inteligência emocional. Então, a educação integral ela tem uma formação completa do indivíduo, ética, intelectual, social, moral, e esta está ameaçada por uma lógica utilitarista e técnica que as pessoas dizem que é importante. Não, importante, mais importante do que isso, é você ter a técnica, não porque você seja útil necessariamente, mas porque você é um ser a ser completado, a ser desenvolvido em todas as suas potencialidades. Você não existe consumindo algo para ser consumido lá na frente. Como você não vive para um mercado de conhecimento, e esse conhecimento estando em você serve ao mercado. Porque nenhuma dessas duas coisas te dá completitude. Um não te forma e o outro te dispensa quando não precisa de você como uma peça do sistema. E você não está com capacidade de agir sozinho por si próprio. Então o foco desloca-se do ser para o ter. Tanto o mercado que você paga para ter o diploma, quanto o mercado que você apresenta esse diploma.
e o produzir, porque você é algo para produzir para alguém, criando cidadãos que são consumidores e não cidadãos críticos, ou seja, cidadãos que não têm capacidade de discutir aquele ponto de vista ali, porque ele não tem a complexidade do funcionamento das coisas. Ele não nega, ele, Bauman, a importância da educação. É óbvio, ele não está falando que você não tem que ser educado, é ao contrário, ele está falando que você tem que ser mais do que bem educado, mais do que apenas ter um diploma. As pessoas confundem o diploma com ter educação. Só tem salvação da educação. Está implícito aí dizer que você tem que chegar a um determinado diploma, seja técnico, seja de curso superior. Não, educação é mais do que isso. A educação é libertadora. Então ele não nega que a importância da educação, ao contrário, ele enfatiza que a educação é libertadora. Ele acredita que ela precisa de resistir a essa fluidez, essa superficialidade da vida líquida, promovendo o pensamento crítico, a autonomia moral, a capacidade de conviver com a incerteza que é natural da própria vida. E sempre foi assim. Talvez hoje seja um pouco pior, que as coisas estão fluindo, nós estamos talvez em mudanças de vários paradigmas, e isso aí traz incerteza, mas você sendo um cidadão pleno, você está mais bem munido de capacidade de levar a sua vida, de se levantar. Se você for uma peça do sistema, você vai ser descartável. Educação e mudança. O Bauman acreditava que a educação deve se adaptar às constantes mudanças da sociedade contemporânea. Eu acabei de falar isso. Ele defende ou defendia uma educação que promova não apenas o conhecimento técnico. A gente hoje está parando muito no conhecimento técnico, mas também a formação integral do indivíduo, formando capacidade de adaptabilidade, de crítica e de reflexão. Você tem um conhecimento que faz você capaz de se adaptar às instabilidades dos sistemas, né? E você se torna crítico das ideias que recebe, e você é capaz de fazer reflexões para você próprio produzir ideias e ganhar mais conhecimento ou tomar decisões. Educação para a cidadania. Bauman, para ele, a educação deve formar cidadãos críticos capazes de navegar em um mundo complexo e em transformação. Ele enfatizava a importância da empatia e da ética, sugerindo que a educação deve preparar os indivíduos para as relações sociais fluidas da modernidade líquida. Ou seja, já que nós estamos na modernidade líquida, se você é um ser bem equipado, educacionalmente falando, você é capaz de agir na sociedade. E para agir, você precisa, primeiro, de respeito, ética, e segundo, de empatia, de saber como que as outras pessoas vão se relacionar com você, ser capaz de conhecer o sentimento dela, de deixar que ele reverbere em você. Empatia é quando você percebe quem é o outro, quando ele é muito diferente de você, ou algo diferente, ou está com um problema, você é capaz de ter a empatia para saber o que pode ser o raciocínio, o pensamento dele lá dentro. É o mínimo, né? As relações com a modernidade líquida. O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido em obras como, por exemplo, Modernidade Líquida, do ano de 2000. Ele descreve uma sociedade onde tudo é efêmero, as relações, os empregos e os valores. Isso é verdade. Hoje em dia as relações, você está vendo os casamentos, os namoros, a maneira que as pessoas começam a... Tem até um termo que eles chamam de ghosting, que é um cara começa a se relacionar com a menina começa a se relacionar com o cara via internet, eles mandam mensagem um para o outro, depois se conhece, depois some e nunca mais se vê. Ou então você casa, ou você começa a namorar, de repente a pessoa perde interesse por você, não te dá resposta, e você não tem uma condição de sobrevivência emocional ali. O próprio emprego é volátil, porque de repente eu já vi casos em que um amigo meu trabalhava numa grande empresa, inclusive ela é multinacional, e trabalhava numa cidade grande, e tinha um departamento, ele era chefe desse departamento, eles viviam tal. E de repente, o departamento dele, um a um, foi sendo demitido. Ele ficou sem entender o que estava acontecendo, chamaram ele, depois que demitiram quase todos, assim, quase de blocos em blocos. Por final chamaram ele e disseram, olha, agora você vai ser demitido porque o seu departamento foi extinto, porque nós mudamos o foco do nosso trabalho aqui para isso, 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 com respeito ao que você trabalha. E ele
Saiu de lá 8 anos depois. Ele tinha largado tudo que ele estava fazendo, se dedicou completamente a essa empresa, que não dava tempo de fazer mais nada. Viajava, dava cursos, explicava e fazia. Então, de repente, tudo isso foi modificado e o departamento dele foi extinto. E essa empresa não trabalhou mais com esse tipo de coisa porque, segundo eles, havia uma evolução lá que era permitido, era melhor, isso não veio ao caso. Então, tudo é efêmero, relações, empregos e os próprios valores. As pessoas às vezes mudam de valores, mudam a análise veem notícias de coisas terríveis e banalizam aquilo, permite que aquilo ali seja normalizado. Então, nós estamos num momento de valores também a serem a questão ética aí de saber os valores de cada um e valores de uma sociedade, isso está tudo dentro desse termo do efêmero. O individualismo é responsabilizado por seus fracassos, enquanto as estruturas sociais se tornam invisíveis. Olha bem, desculpa, eu falei errado. O indivíduo é responsabilizado por seus fracassos. Então, quando o camarada chega num momento em que ele não consegue alguma coisa, ninguém pergunta se foi o departamento todo que foi jogado no lixo. Ele começa a achar que ele que não deu muito de si, ou que ele que não viu, quando na realidade ele não tem a capacidade de fazer esse tipo de análise, né? Porque ele não tem tudo em si, né? A educação perde seu papel emancipador e vira um treinamento, ou seja, instrução, que é o que eu venho falando, chamando de instrução, para a empregabilidade. Ou seja, você compra um diploma praticamente, que você estuda ali para ter o diploma, você tem uma instrução específica, aquilo não é educação, aquilo ali é um treinamento, uma instrução, e de posse disso aí você se submete ao mercado para a empregabilidade. Então, nesse contexto, a educação integral, que vem a informar o indivíduo em todas as suas dimensões, é dificultada, porque o sistema vai ser o quê? Ele vai ser pragmático. Eu quero uma coisa, formo você para aquilo, você vem aqui, trabalha, o dia que eu não precisar de você eu te mando embora. E eles já conseguiram que as leis trabalhistas sejam afrouxadas, então você se tornou uma peça mais do que descartável do sistema. Você é uma peça que está fritando em óleo quente, você está pipocando. Essa fluidez do mercado mantém as pessoas sempre com medo de perda, sempre querendo se superar, sempre querendo fazer uma coisa melhor e sempre se culpando de não conseguir. Ele nunca culpa quem faz ele passar por tudo isso, né? O sistema ele privilegia habilidades técnicas específicas em detrimento de reflexão filosófica e ética. Ele não precisa da sua reflexão filosófica nem da sua ética. Ele só precisa da sua habilidade técnica e quando ele não precisar, ele não te respeita. O sistema como um todo. A modernidade líquida é um cenário onde tudo é efêmero, empregos, relacionamentos, valores, conhecimento, até mesmo conhecimento se torna efêmero, porque um determinado conhecimento que você adquiriu ao longo de alguns anos pode se tornar obsoleto rapidamente por alguma descoberta. E como você foi formado, foi treinado para aquele conhecimento, você não vislumbra uma forma de pular para outra de outra forma. E nesse momento você se acusa, você se acha obsoleto, você se deprime. E chega ao ponto de que alguns países asiáticos, me parece que na Coreia, não tenho certeza, mas eu acho que é a Coreia mesmo, que alguns rapazes e moças chegaram a um nível de conhecimento que o mercado começou a não absorver. Eles não têm coragem de se casar porque não tem como manter família, eles não têm um salário que digno, então eles ficam em casa, na casa dos pais. E alguns entram em depressão, porque eles já estão muito radicais, eles são muito exigentes consigo mesmos, né? É uma sociedade assim, muito séria, muito correta, muito... não tem assim essa leveza do brasileiro, né? Então, como eles são muito, muito sérios, muito corretos, e a vida hoje é muito líquida, quando eles não se adaptam, eles se deprimem. Até que o brasileiro, nesse momento, ele se vira nos 30, mas ainda assim não deixa de sofrer, né? Então, a modernidade líquida é um cenário onde tudo é efêmero. Emprego, relacionamento, valores, conhecimento e educação, nesse panorama, ela torna-se descontextualizada. Ela não forma mais para o coletivo, mas para o indivíduo sobreviver no mercado. Ela não tem contexto, o cara não sabe em que contexto ele está inserido. Ela é fragmentada, porque o conhecimento é pulverizado. Você sabe isso, você sabe fazer o parafuso, o outro sabe fazer a porca, o outro sabe colocar o parafuso na porca, o outro sabe colocar o parafuso na porca na madeira, o outro só sabe trazer a madeira. É uma metáfora que eu estou fazendo, mas é mais ou menos por aí. Cada um só tem uma coisa, não tem visão do que o outro faz.
o conhecimento chega a ser pulverizado e não mais construído de forma integrada e reflexiva. Quer dizer, você não consegue ver lá na frente se você só tem uma funcionalidade. É mercantilizada a educação porque as universidades e as escolas se transformam em empresas que vendem diplomas, vendem competências prontas para o mercado. Estou repetindo aí o que eu já falei. Bauman aponta que, nessa lógica, perde-se o sentido de comunidade, de solidariedade, de humanismo, que deveria ser o coração da educação integral. Educação para a vida, não é só educação para você trabalhar e ir para o mercado. Isso aqui é importante verificar. Na modernidade líquida, os saberes tornam-se obsoletos muito rapidamente. Se você só tiver os saberes sem a capacidade de adquirir conhecimento, você se defaz a toda hora. Você se torna obsoleto. A escola perde o monopólio do saber. Isso é um tema que nós vamos falar mais para frente aí. A escola perde o monopólio do saber. Ela perde o monopólio do saber não porque esse saber está vindo de outros lados. Isso até certo ponto é verdade. Só que como que está vindo do outro lado que desvaloriza a moral da escola? Porque a escola ela forma cidadãos, ela não forma consumidores, ela não instrui para você ir trabalhar. Ela não instrui para você continuar a perpetuar-se como consumidor ou perpetuar-se como cidadão à mercê de um mercado. A educação tem que ser integral, então ela nunca poderia perder o monopólio do poder. Ela só poderia perder o monopólio do poder se nós tivermos capacidade de adquirir saber de outras fontes, e é isso que nós vamos falar mais para frente. O aprendizado passa a ser contínuo, descentralizado e fragmentado. O aprendizado ser contínuo, eu não acho errado, eu acho que as pessoas têm que estar sempre se reciclando. Né? O problema é que existe uma descentralização, você não sabe de onde que está partindo a ordem, né? E ele é fragmentado, cada um no seu setor. Então, você tem que estar sempre, essa continuidade aqui é uma continuidade fragmentada. Por quê? Porque você aprende hoje, amanhã você é descartado, aí você aprende outra coisa, amanhã você é descartado, você aprende outra coisa, quer dizer, você vive numa montanha russa. Bom, o Bauman destaca a ansiedade gerada por esta realidade. Claro, tudo que eu falei aqui, nós estamos vivendo em momentos muito ansiosos no mundo todo. Né? Os indivíduos sentem-se obrigados a estar sempre atualizados, o que mina a profundidade do conhecimento e favorece a superficialidade. Essa atualização ela é uma atualização de instrução, ela não é uma atualização de aprofundamento. Ou seja, você tem uma estabilidade para se aprofundar e conhecer e ter outros conhecimentos à sua volta. Não, você está se atualizando em tópicos que aparecem na sua frente, sempre com instrução, nunca com formação. Então você é uma pessoa superficial e você não tem tempo de pensar naquilo que está te acontecendo. Você está sempre tentando se superar. Ele vê nisso, Bauman vê uma ameaça à formação humanística integral do indivíduo. Isso é óbvio. O camarada não sai dali um indivíduo, ele não sai dali um ser humano, ele sai dali um ser desgastado, né? Pois há muito menos espaço para reflexão e muita pressão por eficiência. Quando você faz uma pressão por eficiência, é porque você só está sendo cobrado por aquilo a que você presta. Então existe um mercado por trás que te toma como uma peça que deve prestar por algo, e se não prestar, ele te descarta. É onde você vai se atualizar num conhecimento contínuo, numa instrução contínua, para poder continuar sendo uma peça para o mercado te absorver. E você sempre se culpa disso. Qual que é o impacto da tecnologia? O Bauman também abordou a influência da tecnologia na educação, argumentando que, embora as ferramentas tecnológicas possam enriquecer o aprendizado, elas também podem contribuir para a superficialidade e a fragmentação do conhecimento. Ele é bastante enfático nisso aqui, e alguns pensadores acham que ele foi pessimista demais quando ele avaliou o impacto da tecnologia. A gente teria que ler outros autores para poder fazer comparação, e isso aí é uma coisa extensa, não dá para fazer assim com muita superficialidade. É óbvio que existe um impacto da tecnologia, existe um impacto da maneira ruim, que ele está avaliando, e existem impactos de maneiras boas, que outros avaliam. Existe um meio termo disso aí. A modernidade líquida sugere que as instituições, relações e identidades estão em fluxo constante. Quer dizer, tudo está fluindo, existe uma fluidez, o que implica que a educação deve ser flexível e adaptativa. Mas que educação?
né? A instrução que nós estamos falando, Bauman via a educação como um meio de equipar o indivíduo para enfrentar incertezas, promovendo não apenas a aquisição de habilidades ou instruções para se trabalhar no mercado, mas também o desenvolvimento de valores e reflexões críticas que possam formar o corpo da coletividade. Porque aí você começa a fazer decisões políticas, aí você começa a decidir sobre a vida em comunidade, aí você começa a dizer o que a sociedade gosta, o que ela não gosta. Enquanto ela tiver só a instrução e estiver submetida a um mercado, esse mercado é que dá todo o motivo da vida dela. Ele não é um cidadão, ele não tem direitos, ele não constrói significado, ele não sabe o que é uma coletividade, ele está individualizado, ele não se relaciona bem com as pessoas, é tudo fluido, né? Crise de sentido e propósito. A ausência de metanarrativas e a cultura de consumo podem levar a uma crise de sentido e propósito na vida das pessoas. Para que eu existo? Qual é o propósito dessa vida? Né? Eu não tenho outro, eu não tenho como filosofar, eu não tenho como refletir, eu não tenho insumos para fazer, eu não fui equipado para isso. A educação integral ela deve, portanto, estimular a reflexão sobre valores, sobre a ética, sobre o papel do indivíduo na sociedade, que é o que eu falei, uma questão política, ajudando a construir um senso de significado em um mundo que por enquanto é incerto, mas nós podemos dar algumas certezas para ele no futuro se nós passarmos a ter indivíduos mais bem integralmente educados. Diante da obsolescência do conhecimento e da rápida mudança social, Bauman enfatiza que a educação não é um processo que se encerra na juventude. Isso é muito importante. É uma jornada contínua ao longo da vida. Não uma instrução contínua, mas uma jornada de conhecimento ao longo da vida, conhecimento que se espraia nos vários sentidos, não apenas nos modelos específicos de instrução para um trabalho, para um mercado. A sociedade e as instituições educacionais precisam criar condições para essa aprendizagem permanente. Um médico, por exemplo, que se forma de uma maneira humanista, ele conhece as sociedades, ele conhece as dificuldades da sociedade, ele conhece as origens das pessoas, as origens das doenças, ele tem ali todo um trabalho social que não é um trabalho individual da doença, ele tem um trabalho profilático, ele faz outros simpósios para conhecer mais a sociedade, para conhecer mais as pessoas, para conhecer mais as funcionalidades do corpo, as questões psicológicas. Quer dizer, essa formação integral torna ele um médico humanista. Eu estou usando a ideia do médico porque é o que age com muitas pessoas, né? Mas eu posso falar também de arquitetos, posso falar de engenheiros, posso falar de paisagistas, posso falar até de motorista de ônibus, de motorista de carreta, porque todas as pessoas têm que ter uma noção de coletividade. Quando você constrói uma casa, um engenheiro que projeta, o arquiteto que faz lá o design de móveis, tudo isso tem que estar integrado às necessidades da sociedade, às evoluções da sociedade, né? E isso aí é uma evolução permanente, né? Mas você tem que ter uma noção de ética, você tem que ter uma noção de sociedade, você tem que ter uma noção de coletividade, você tem que ter uma noção de origem, né? De cultura, né? Você não vai fabricar uma coisa que a cultura é avessa àquilo ali. Bom, autores que concordam com Bauman. O Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, ele critica a pressão por produtividade e a educação como formação de empreendedores de si mesmo. O Byung-Chul Han tem uma linguagem própria que explica, lá numa interface com o Bauman, muito das ideias do Bauman. O Richard Sennett, que escreveu o livro A Corrosão do Caráter, analisa como a flexibilidade do capitalismo fragiliza as trajetórias da vida e aprendizados duradouros, mas apresenta divergências com o Bauman. Ele tem alguns pontos que ele apresenta, mas não no cerne da questão, porque ele percebe essa flexibilidade do capitalismo que o Bauman chama de fluidez. O Edgar Morin escreveu os livros Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, que eu já tive a oportunidade de fazer um podcast aqui. Ele defende uma educação complexa, interdisciplinar, humanista, alinhada em parte com Bauman. Ele defende a educação para a complexidade da vida, né? Muito próxima à visão baumaniana de uma educação integral que não seja utilitarista. O Paulo Freire, que embora seja anterior à crítica da educação, ele é anterior ao Bauman, mas se você avaliar o que ele falava, tem sintonia com o Bauman. Ele faz uma crítica à educação bancária.
e dialoga bem com Bauman. A educação deve ser libertadora, não adaptativa, compartilha da ideia de educação como prática libertadora e da formação de sujeitos críticos. O Henri Giraud trabalha com a ideia de pedagogia crítica e combate a corporatização da educação. Mais ou menos a mesma coisa que o Bauman fala das grandes corporações, os grandes conglomerados de educação que querem o indivíduo num formato e não reflexivo e crítico. Né? O Boaventura Souza Santos critica o modelo neoliberal da educação e defende uma epistemologia do Sul. Ele aí, no caso, ele está se posicionando em termos políticos, né, dentro da geopolítica mundial. Epistemologia do Sul seria os povos que vivem no Sul, quais são as suas necessidades, que sociedade é essa, que educação que nós poderíamos ter, né? Com pluralidade de saberes e com multipolaridades políticas, né? Pierre Bourdieu, a sua teoria de capital cultural dialoga com Bauman mostrar como a escola pode reproduzir desigualdades, né? A escola pode criar cidadãos que se mantêm em castas onde não haja a mobilidade social. Mas ele apresenta algumas divergências com o Bauman que nós vamos ver na frente. O Manuel Castells estuda a sociedade em rede e as transformações tecnológicas, reconhecendo essa liquidez da informação e seus impactos, mas ele tem divergências com o Bauman porque ele trabalha muito essa ideia da tecnologia a favor do conhecimento, né? O Ulrich Beck, com a ideia de sociedade de risco, também aponta a instabilidade da modernidade atual, e isso é um ponto de convergência. Beck compartilha a preocupação de Bauman com a incerteza e a necessidade de adaptação nas sociedades contemporâneas, mas também tem divergências com Bauman. Anton Giddens, o sociólogo britânico, em sua obra sobre a modernidade, também discute a transformação das relações sociais e a necessidade de novas formas de educação e cidadania. Também tem divergências com Bauman, que nós veremos à frente. Hannah Arendt, embora tenha uma abordagem diferente, até pela época, né? Arendt fala sobre a importância do pensamento crítico e da educação para uma vida pública ativa, ressoando com umas ideias de Bauman sobre a formação cívica. Uma sintonia, mas não vai muito além, porque a maneira da Arendt raciocinar é uma coisa mais global. Temos várias sintonias e convergências, mas nenhum ou vários desses autores não formam um grupo específico de autores que sigam rapidamente um pensamento baumaniano, até porque o Bauman não fundou nenhuma escola de pensamento. E sobre educação, diversos sociólogos, filósofos e educadores contemporâneos compartilham preocupações similares e desenvolvem ideias que ressoam ou tangenciam as análises de Bauman sobre educação na sociedade contemporânea. Alguns podem enfatizar a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade, como Richard Sennett em relação ao trabalho, outros a importância ética e da comunidade em um mundo individualizado, como Amitai Etzioni com o comunitarismo, e outros ainda a necessidade de uma pedagogia crítica que prepare os indivíduos para questionar a sociedade de consumo e a superficialidade das relações, que é um tomo de influência freiriana, né, de Paulo Freire, embora com focos distintos. Quem tem uma escola de pensamento aqui, que inclusive trabalha muito bem mundo afora, é o próprio Paulo Freire, que é adotado inclusive na Suécia, na Noruega, países nórdicos, enquanto que aqui ele às vezes é desrespeitado. Podemos elencar alguns que não concordam e outros que concordam em parte, e aqueles que oferecem alguma divergência, mas não frontalmente, é uma comparação de pensamentos. Autores que criticam ou que divergem. Anton Giddens, por pensar na modernidade reflexiva, onde os indivíduos podem reinventar-se positivamente, mostrando-se dessa forma menos pessimista que o Bauman, portanto é um ponto divergente. Ele acha que na modernidade reflexiva os indivíduos podem se reinventar positivamente. Então, ao receber essa agressão de se manter individualidade, de ser empreendedor de si próprio, de não poder contar de ter instrução, baixo nível de educação, se você criar uma modernidade onde você possa refletir,
seria um momento em que você, pelas suas aflições, se levantaria e recriaria uma realidade melhorada. Então, esse é um ponto de divergência, porque nesse aspecto o Bauman está muito pessimista, porque ele acha que esse controle é um controle total. E eu não sei com quem que eu fico aqui pensando. Jürgen Habermas, eu não sei certo esse nome, defende que a razão comunicativa e a democracia, ainda é vivo com 95 anos para mais, defende que a razão comunicativa e a democracia podem corrigir os excessos da modernidade. Então isso também é um ponto de divergência, porque o Bauman é meio pessimista nisso aí. O Habermas valoriza o potencial da razão comunicativa e da esfera pública democrática, enquanto o Bauman tende a ver as instituições como cada vez mais frágeis, mercantilizadas e muito totalizantes. Ou seja, Bauman vê uma crise quase irreversível. E esse seria o pessimismo dele, que tem sido criticado por todos. Assim, embora compartilhe das preocupações com esta modernidade, Habermas critica o excesso de pessimismo de Bauman, propondo uma potencialidade da razão pública e do diálogo na formação da sociedade. Ele quer dizer que nós temos potencial para resistir e virar o jogo. Eu espero que ele tenha razão. Manuel Castells converge para o Bauman, mas ele foca mais nas potencialidades da tecnologia, porque segundo ele, a própria tecnologia em redes pode olvidar esse controle total e virar o pensamento. E Bauman enfatiza os riscos, porque ele acha que na rede existem indivíduos muito poderosos, o que é verdade. Slavoj Žižek critica o pessimismo elegante de Bauman e argumenta que sua análise subestima a possibilidade de transformação radical na sociedade. Sim, eu acho que essa perspectiva até o próprio Bauman tinha. Ele só carregava nas cores porque ele via que a evolução, e nesses 10 anos a gente viu uma evolução realmente muito grande, né? Hoje nós estamos na mão das Big Techs. Ulrich Beck, com sua sociedade de risco, ele diverge do pessimismo baumaniano também, propondo que a modernidade trouxe também ferramentas para lidar com suas consequências. Eu tenho o livro do Beck, eu li o livro do Beck, é um livro muito difícil, mas realmente ele acredita que a sociedade é de risco, né? Mas que nós temos jeito de olvidar isso aí. Niklas Luhmann, de teoria dos sistemas, ele critica a abordagem mais humanista da educação, como a de Bauman, preferindo análises funcionais e estruturais da sociedade. Bom, eu não li o Niklas Luhmann, mas eu acho que humanismo é uma coisa necessária. Mas vamos fazer críticas sem conhecer, né? Jordan Peterson, que é num campo mais recente e é um pouco conservador, ele também é crítico da fluidez cultural e moral defendida por muitos pensadores pós-modernos, mas ele é crítico num pensamento não muito progressista, né? Mas mantenedor de pensamentos anteriores. E suas críticas de pós-modernidade são diferentes da de Bauman. Então existe uma divergência até de repente por causa do fato dele ser conservador dos costumes. E o Richard Sennett, que nós já mencionamos, como Bauman critica o capitalismo moderno, como nós vimos lá atrás, né? Mas Sennett tem uma visão mais ética e produtiva do trabalho e das instituições, vendo possibilidade de resgate do sujeito dentro delas. Eu acho que o Sennett ainda fica muito submetido às organizações, como se as organizações fossem um mundo verdadeiro e um mundo bom. Eu não sei, parece que as organizações estão algo corrompidas. Elas utilizam do indivíduo, elas não manobram no sentido de dar algum status para ele ou de dar alguma conforto à coletividade. Bom, são palavras minhas, posso estar falando bobagem. O Pierre Bourdieu, que é o sociólogo francês e conhecido por suas críticas à forma como a educação pode perpetuar desigualdades sociais, ele valida as observações de Bauman, sim, mas olhando a forma como expõe esse ponto de vista, ele traz uma perspectiva diferente sobre a função da educação na sociedade. Vejamos que Bauman e Bourdieu divergem porque, embora ambos reconheçam a importância da educação na sociedade, Bourdieu enfatiza a reprodução das desigualdades sociais através do sistema educativo, enquanto que o Bauman se concentra na fragilidade e na incerteza da vida moderna e como isso afeta a educação.
E do frigir dos ovos é a mesma coisa, eu vejo assim. Mas os discursos não parecem convergir em todos os pontos de vista. Bom, vamos fazer uma crítica de uma forma geral. As críticas ao pensamento de Bauman sobre educação e sobre a modernidade líquida em geral vêm de diferentes perspectivas. Alguns fazem críticas, como seriam essas críticas? Críticas de falta de soluções concretas. Eu acho que o Bauman não teve nem tempo de vida, porque, quer dizer, de vida ele teve muita, 92 anos, mas quando ele começou a escrever esses livros aí, 10 anos antes de morrer, esses livros voltados para essa vertente de funcionalidade da sociedade atual que ele previu e percebeu e começou a pesquisar. Talvez se ele tivesse mais tempo de vida, ele teria concluído outras coisas, até piores, eu suponho, e tentado propor soluções. Eu acho que quando ele fala da educação integral e humanista, para homens críticos, reflexivos e éticos, eu acho que ele está dando soluções sim, mas eu não sei o que eles estão querendo dizer com isso. Alguns podem argumentar que Bauman oferece uma análise perspicaz dos problemas, mas não apresenta soluções pedagógicas claras. Bom, talvez seja detalhes técnicos, ou modelo alternativo de educação integral. Tá, parece que alguns podem ver a educação integral num modelo alternativo que seria em parte tecnológico. Críticos de um pessimismo excessivo, isso aí quase todos estão criticando, mas é como eu falei, ele viveu até os 92 anos de idade e fez a produção as análises dessa sociedade que surgiu agora muito precocemente, de uma maneira muito avassaladora. Ele foi muito competente. Ele, talvez, se ele não fosse tão velho e pudesse ter mais alguns anos, ele teria mais condição de fazer o reverso da moeda. Você essa é a crítica, sou pessimista e tudo, mas essas seriam as soluções possíveis, né? Outros podem considerar a sua visão excessivamente pessimista, não resta dúvida, mas negligenciando as potencialidades positivas da tecnologia. Como eu disse, pode ser que uma parte dessa educação integral venha da tecnologia e da capacidade humana de se adaptar e construir significado mesmo em um mundo líquido. Pois é, mas a crítica do Bauman exatamente é que o camarada está se adaptando, é como se você estivesse trocando o carro, trocando a roda do carro com o carro andando, né? E a reflexão de Bauman era o seguinte: enquanto nós tivermos velocidade de acontecimentos e que as pessoas têm que se adaptar o tempo todo, elas não conseguem construir um significado, não conseguem resistir. Porque, da onde que elas vão buscar essa energia, se não na educação, na formação do seu próprio ser, né? Essa resistência aí que o Bauman não estava conseguindo ver saída. Talvez por isso que ele pareça tão pessimista. Críticos da generalização. Há quem critica a generalização da noção de liquidez, argumentando que ainda existem estruturas sociais e valores sólidos e duradouros em certas esferas da vida e em diferentes comunidades. Tudo bem, nós temos comunidades lá da Ásia, por exemplo, que são sólidas em valores, em parâmetros e em planejamento, né? Talvez esse fenômeno que o Bauman esteja definindo aqui seja muito ocidente, muito sul-global, mas mesmo mesmo nas sociedades mais estanques, mais planejadas, com valores mais fixos, porque são milenares, como a chinesa, a coreana, a japonesa e aquele pessoal daquela região ali e tudo, onde a liquidez não é muito, vamos dizer assim, absorvida e admitida, mas mesmo essas sociedades estão em conexão com o mundo. E se o mundo está muito fluido, se as necessidades das pessoas, dos seres, das formas começam a ser diferenciadas, eles vão acabar sendo atingidos, embora eles tenham lá a mente deles, né? Então, eu acho que não é tão generalizado assim, mas o que o Bauman estava vendo é que estava se generalizando. Críticas das abordagens mais estruturais. Os sociólogos com abordagens mais estruturais podem argumentar que Bauman foi excessivamente na experiência individual e na fluidez das relações, negligenciando o papel das estruturas de poder e das desigualdades sociais na moldagem da educação e das oportunidades. O que ele está querendo dizer aqui é que ele deixou de ver os aspectos políticos, né, e geopolíticos, e nós estamos em plena mudança de polaridade, né? Nós estamos partindo para a multipolaridade.
Só que o que Bauman estava falando estava em desenvolvimento, né? E ele morreu em 2017. E depois de 2017, esses 8 anos, aconteceram muitas coisas. Então talvez ele mudasse um pouco o seu foco. Ele ia perceber que não é só uma questão de mercados poderosos e mercados que obrigam as pessoas a agirem empreendedores de si próprios e peças do sistema, mas que existe um poder por trás disso aí, mantido acima dos países e manipulando os políticos, né? Bom, conclusão. Bauman via a educação na pós-modernidade como um campo de batalha entre a formação humana integral e uma lógica mercantil líquida e fluida. Seu pensamento dialoga com críticos do neoliberalismo, críticos da sociedade de consumo e enfrenta objeções de teóricos que acreditam na capacidade de resistência e reinvenção das instituições ou das sociedades. Sua obra permanece fundamental para entender os dilemas do século, desse início de século, ou melhor, desses 25 anos de século XXI e com propensão a raciocinar para além. Enfatizando, em resumo interpretativo, a gente pode deixar a ideia de que Bauman via a educação integral como uma ferramenta de resistência. Essa sim seria a resistência frente ao esvaziamento do sentido da modernidade líquida, porque a vida perdeu muito do sentido, né? Eu acho que já não tinha muito se você fosse muito reflexivo, mas ela perdeu mais ainda se você está numa velocidade muito grande, né? Você tem uma paisagem linda para ver, mas não tem tempo, você está com uma velocidade muito grande. Para ele, educar seria humanizar num tempo em que tudo nos desumaniza. Essa é a grande dificuldade, né? Humanizar quando tudo nos desumaniza. Você assiste na televisão assim, uma só para citar um exemplo, né, meio besta, mas vamos assim mesmo. Você vê, por exemplo, uma notícia péssima, uma morte de alguém, um genocídio, uma coisa qualquer assim, né, dramática, e a pessoa que está fazendo a locução, ela está com o olhar e com o semblante, aí ela muda de assunto para uma coisa assim, uma ótima notícia, assim, como se aquela má notícia não fosse coisa que nos dissesse respeito, fosse apenas uma cadeia de eventos desconectados e você pudesse falar de uma coisa, esse jornal é assim mesmo, tudo bem, mas a coisa está muito desumanizada, está muito nós estamos nos tornando normopatas e estamos, como é que eu vou dizer, normatizando tudo, né? Tudo é normal, como se matar, morrer, esmagar, feminicídio, escambau fosse tudo normal. Então, essa forma de viver, de conviver com esses contrastes, faz com que algumas coisas passem por nós assim, nos desumanizando, porque você normatiza aquilo, e recebendo aquela notícia com a mesma passividade que você recebe a notícia boa. E foi isso mais ou menos que eu quis dizer. Sua crítica está muito viva, porque na atualidade é inegável que a escola vem sendo pressionada por rankings, resultados e métricas, como se fossem negócios. E onde fica a ética, a empatia e a reflexão crítica que têm sido deixadas de lado, né? A educação integral na pós-modernidade está sob risco para Bauman. A fluidez da vida moderna enfraquece os pilares da formação do sujeito crítico. A escola deve, mais do que nunca, ser um espaço de resistência, um lugar onde se forma o ser humano em sua totalidade e não apenas um trabalhador ou consumidor eficiente. É importante notar que o pensamento de Bauman ele é complexo, multifacetado, servindo como um importante ponto de partida para a reflexão sobre os desafios da educação na atualidade, na contemporaneidade, mesmo que não ofereça, ele não consiga ou não tenha tido tempo de dar respostas definitivas ou alternativas. E mesmo que tenha divergências com vários outros importantes pensadores da atualidade, é válido o pensamento dele. A distância histórica nos ajudará a ver o que aconteceu, porém, é importante tomarmos atitudes quanto à formação do homem integral que venha se refletir em suas lideranças, atuando sobre seus valores e os valores dessa sociedade, para que na história vindoura a gente possa avaliar que nós superamos essa fluidez ou resistimos a ela. Ele recomendou aqui várias obras dele sobre o tema: Modernidade Líquida, Amor Líquido, A Arte da Vida e Ensaios sobre o Conceito de Cultura.
e tem outros vídeos outros livros também. Gente, o programa ficou extenso, eu agradeço a sua atenção. Passe esse vídeo para frente, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.